Nessa videoaula nós vamos falar sobre as externalidades e como que elas afetam as decisões dos consumidores, as decisões das firmas, qual o impacto que a presença de externalidades tem sobre o nível de atividade econômica. Bom, nesta aula nós falaremos exclusivamente sobre as externalidades negativas. Na próxima aula nós abordaremos as externalidades positivas. Mas então, o que são as externalidades negativas? Vamos imaginar o seguinte. O Pedro ele exerce uma determinada atividade produtiva. Digamos que o Pedro ele é um pequeno artesão que na produção dos seus artesanatos, essa firma, este produtor, este empresário, ele gera uma externalidade negativa. Digamos que ele produz peças de roupas, sendo que a produção dessas peças de roupas, ou seja, nessa atividade produtiva dele, ele produz as peças de roupas, digamos, vamos representar aqui uma peça de roupa do modo mais simples possível. Temos aqui uma camisa feita pelo Pedro. Qual que é a grande questão? É que na produção deste bem, essa firma ela gera externalidades, sendo que essas externalidades elas geram impacto sobre a sociedade. Por exemplo, aqui, no caso do Pedro, na produção dessa peça de roupa, ele gera diferentes externalidades negativas, de tal forma que isso gera um impacto negativo sobre a sociedade. E esse impacto, no caso, neste exemplo específico, nós podemos imaginar que na produção dessa peça de roupa sobra retalho. Então sobra um retalho aqui, de tal forma que este retalho ele acaba sendo jogado fora. Ou seja, ele não é aproveitado, acaba sendo jogado no lixo, ou melhor dizendo, digamos que ele seja jogado num córrego que existe perto dessa facção. Qual que vai ser a implicação que isso tem? Essa atividade produtiva, a atividade relacionada à produção dessa peça de roupa, ela está gerando uma externalidade negativa. Por quê? Porque o custo deste retalho jogado fora, ele não é internalizado pelo produtor. Este retalho ele acaba indo para um rio, acaba poluindo o rio, o que gera todo um conjunto de problemas sociais, como por exemplo, se este retalho ele está sendo jogado em um rio, a implicação disso é que ele vai acabar se acumulando nos córregos, vai acabar entupindo os bueiros, levando à ocorrência de alagamentos, levando à ocorrência de enchentes. Então vejam, todo esse custo relacionado aos alagamentos, à enchente, decorrente desses retalhos jogados fora, eles não são contabilizados pelo nosso empresário aqui, pelo Pedro. O Pedro, nas suas atividades produtivas, ele não considera o custo associado a este bem. De modo semelhante, nós podemos considerar aqui diferentes exemplos de externalidades, ou seja, nós temos aqui um agente econômico, sendo que este agente, na realização das suas atividades produtivas, ele gera uma externalidade, um efeito negativo sobre a sociedade. De certa forma, a melhor definição para externalidade é exatamente isso. Nós podemos desenhar aqui o exemplo clássico, uma empresa, uma indústria,
sendo que esta indústria, na sua atividade produtiva, o que ela acontece? Essa indústria, ela gera uma externalidade. Por exemplo, ela acaba poluindo o rio, ela acaba emitindo gases poluentes, por exemplo. Essa indústria, ao gerar essa externalidade, ela não está considerando, ao tomar as suas decisões produtivas, essa indústria não está considerando o efeito dessa externalidade. Então vejam o que nós temos aqui. Nós temos uma indústria que ela está produzindo determinados bens e serviços, nós temos os agentes econômicos preocupados, incutidos em suas atividades produtivas, sendo que esses agentes econômicos, ao realizarem essas atividades, eles geram diferentes externalidades negativas. Assim como uma indústria gera poluição, de modo semelhante, o motorista de carro, ele também emite CO2, emite gás carbônico, o que gera uma perda de bem-estar para a sociedade. As indústrias também emitem gás carbônico, contribuindo para a ocorrência do efeito estufa, gerando uma externalidade negativa. Um outro exemplo aqui de externalidade negativa. Uma indústria que no seu processo produtivo gera um efluente, sendo este efluente jogado no rio próximo. Novamente, o que nós temos aqui? A atividade produtiva deste agente econômico vai gerar uma externalidade negativa. O que nós podemos imaginar? Vamos imaginar a seguinte situação. Tem essa nossa área aqui. Vamos representar aqui uma determinada área. Bom, então, nós temos aqui essa nossa área produtiva, sendo que nessa área produtiva cruza um rio. Aqui. Cruza um rio bem no meio dessa área produtiva. No começo dessa área produtiva tem uma indústria. Tem uma indústria aqui, sendo que essa indústria, ela gera um efluente e ela joga este efluente no rio. Qual que é o problema? Se mais para baixo tiver, digamos, um pescador, uma família de pescadores que sobrevivem da pesca deste rio, essa indústria, ao gerar um efluente, ela vai contribuir para que a água deste rio se torne imprópria. Como resultado, vai provocar a redução no número de peixes neste rio, de tal forma que a indústria ela gerou uma externalidade negativa, prejudicando o pescador. Este é um exemplo de como a atividade econômica realizada por um agente afeta negativamente a atividade econômica realizada pelo outro agente. Então, este é um exemplo de como a poluição, o fato de uma indústria jogar efluentes no rio prejudica outros agentes. De certa forma, o que nós observamos aqui? As indústrias, os agentes econômicos, nas suas atividades produtivas, eles geram externalidades, sendo que essas externalidades, esses efeitos negativos, acabam atingindo outros agentes econômicos, provocando uma perda de bem-estar para esses agentes econômicos. Um outro exemplo de externalidade, lixo. Lixo jogado nas ruas, lixo jogados, aqui neste exemplo é numa praia. Este lixo que se encontra na praia está fazendo com que ela se torne inadequada e imprópria para banho, prejudicando o banhista que frequenta essa praia. Outro exemplo, som alto. Algumas pessoas aqui nessa imagem estão ouvindo som alto,
prejudicando, gerando uma poluição sonora que é prejudicial, que prejudica as demais pessoas. Outro exemplo, poluição visual. A poluição visual ela também gera um efeito negativo, também representa uma externalidade negativa. Bom, então, o que nós observamos? Qual que é a definição clássica de externalidade? Qual que é a definição da externalidade? Elas são observadas quando o custo social é maior do que o custo privado, o que resulta numa produção maior do que aquela socialmente desejável. O que este conceito ele quer dizer? Vamos pegar aqui de novo nosso exemplo da nossa indústria. E do nosso pescador. A nossa indústria ela está gerando uma perda de bem-estar para a sociedade, ela está prejudicando o pescador, porque parte dos custos incorridos por essa indústria, aqui, o que nós podemos imaginar? Que essa indústria ela tem um custo que ela não está internalizando, que existe um custo que ela está jogando para a sociedade. Qual o custo que nós estamos falando? No presente caso, seria colocar um sistema que eliminasse essa poluição, ou seja, um sistema que possibilitasse o tratamento dessa poluição, ou no caso do pescador, o tratamento dos efluentes gerados por ela. Pelo fato dessa indústria gerar essa externalidade, ela gera um custo para a sociedade, de tal forma que esse custo não é internalizado pela indústria. Bom, mas qual que é o impacto econômico disso? Para isso, nós precisamos rever o conceito, como que é dado o lucro de uma empresa. Então vejam aqui, o lucro de uma empresa nada mais é, aqui ó, o PI seria o nosso lucro. O lucro é igual a receita total menos o custo total. Nós já vimos que a receita total é o preço multiplicado pela quantidade. Já o custo total é o custo fixo mais o custo variável. Outra forma como que nós podemos definir o custo de uma empresa é através dessa segunda forma aqui. Qual seja, o custo total é igual ao custo privado mais o custo social. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos discriminando o custo em dois componentes. O custo privado, aquele custo que é internalizado pela indústria, ou seja, o custo que essa firma ela está levando em consideração no momento que ela gera essa externalidade, e o custo social, ou seja, aqueles custos que são gerados que a firma, no decorrer, na realização da sua atividade produtiva, ela gera, mas é um custo que é externalizado para a sociedade, não sendo internalizado por essa firma e não sendo considerado no momento que ela toma suas decisões de produção. Então vejam, o grande ponto é exatamente este, é que as firmas elas não levam em consideração as externalidades quando tomam suas decisões. De produção. A grande implicação, o grande problema da externalidade é este.
é que as firmas, elas geram uma externalidade, elas geram externalidades, mas elas não levam em consideração essas externalidades quando elas tomam as suas decisões de produção. Qual que vai ser a implicação? A implicação, como que deveria ser calculado o lucro de uma firma? Preço vezes quantidade, menos o custo privado, mais o custo social. No entanto, como que as firmas elas não levam o custo social em consideração, qual que é a margem de lucro efetivamente observado pela firma na presença da externalidade? Qual que é a taxa, o lucro? É a receita total menos o custo privado. Então vejam o que nós temos aqui. O custo social, por definição, é igual a zero. Em outras palavras, apesar dessa firma ela estar gerando um custo social, ela não está internalizando este custo. Se ela não internaliza o custo, ela acaba sendo incentivada a produzir uma quantidade maior do que a ótima, porque o lucro dessa firma vai ser mais elevada justamente pela ausência do custo social. Em termos gráficos, o que isso significa? Então vejam, temos aqui o nosso gráfico com a curva de oferta, com a curva de demanda e com os preços e quantidade de equilíbrio. Então vejam, o fato da empresa não levar o custo social em consideração faz com que a curva de oferta ela seja maior, faz com que a quantidade ofertada seja maior do que a quantidade ótima. Por quê? Porque o custo social, se este custo ele fosse levado em consideração, a oferta da firma ela seria deslocada para a esquerda. Então vejam, essa primeira curva de oferta, ela mostra o equilíbrio, os preços e as quantidades de equilíbrio quando a firma não considera o efeito gerado pelas suas externalidades. Já essa segunda curva, ela mostra os preços e quantidade de equilíbrio quando a firma considera o seu custo social, considera a externalidade que ela gera para a sociedade. O que nós observamos? Caso a firma leve em consideração essa externalidade que ela gera, a implicação é muito simples e direta. A quantidade de equilíbrio se reduz e o preço de equilíbrio se eleva. Então vejam o que nós temos aqui. Quando a firma quando a firma internaliza o custo social, quando ela considera este custo gerado para o restante da sociedade, o preço se eleva, o que resulta numa redução na quantidade de equilíbrio. Por quê? Porque agora, como que o custo da firma é mais elevado, para cada nível de preço, ela estará disposta a ofertar uma quantidade menor. Em outras palavras, o que isso implica? Implica, meus caros, que na presença de externalidade negativa, as firmas elas acabam ofertando uma quantidade maior do que a quantidade ótima, uma vez que elas ofertam essa quantidade aqui, por um preço menor do que o socialmente ótimo. Em outras palavras, na presença de externalidades, as firmas ofertam mais do que elas deveriam ofertar.
o que gera uma perda de bem-estar para a sociedade relacionada a este custo externo que não é considerado pelas firmas. Qual que é a solução? O que o governo deve fazer? Ele deve estimular as firmas a internalizarem esse custo gerado para o restante da sociedade. Como? Através da regulamentação. O governo ele deve regulamentar essas firmas, as obrigando a internalizar este custo gerado para a sociedade. Bom, a aula sobre externalidade seria isso. Agora eu abro a sessão para discussão.